Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, servos de Deus, e a todos que ouvirão essa palavra, que assistirão esse vídeo. Que Deus abençoe grandissimamente a vida de vocês. E eu quero compartilhar aqui uma palavra, mas antes de compartilhar essa palavra, eu quero falar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu comigo, para que eu pudesse conhecer quem é o verdadeiro Deus, quem é Jesus Cristo, aquele que é o Salvador da humanidade. O que acontece? No ano de 99, eu tive uma experiência com Deus, através de uma pessoa, que ela de uma forma, ela me evangelizou, pedia, para mim, na casa dessa pessoa, era um senhor de 81 anos, e ele era de uma congregação, e ele pedia para mim ir lá estudar um pouco da palavra, ler para ele, mas na verdade aquela palavra, ele estava com uma estratégia para que eu conhecesse quem era o verdadeiro Deus, que eu até então, eu achava que conhecia, mas não, era simplesmente um religioso. E há uma diferença da pessoa que é espiritual para um religioso, Então naquela época, foi Deus que usou aquele homem, porque eu estava numa situação muito deplorável, afundado nas drogas, e eu passei cerca de 11 anos, maconha, cocaína, crack, afundado naquela situação, precisando de uma ajuda, e não estava conseguindo, mas eu pedi a Deus que me livrasse daquela situação, porque eu entendia que eu precisava sair daquela vida. E o que acontece? Aquele homem foi usado por Deus, e um dos textos, que ele pedia para me ler era justamente João capítulo 10, que lá fala do bom pastor, fala do Senhor Jesus como porta, mas também fala do mercenário, fala do pastor que ele não cuida das ovelhas direito, ele quer o que as ovelhas têm, mas não cuida direito das ovelhas. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto, do pastor, por exemplo. Quando o pastor ele não se consagra, ele não leva a sério o ministério de pastor, ele não foca como Jesus ele focava, ele vai fazer a obra, mas vai fazer com muita limitação. E o que acontece? Nesse tempo eu passei cerca de 6 meses sem voltar para aquela vida que eu estava, mas devido a não ter me firmado direito, então eu voltei para a velha vida, e a obra de Deus só foi completa na minha vida no ano de 2006, quando de uma vez por todas eu tive um encontro com Jesus. Eu ouvi uma palavra na igreja, num culto ao qual eu participei, depois eu posso especificar mais isso, não posso falar muito, porque o vídeo não ficar tão grande, porque eu tenho um foco a mais aqui. Mas eu recebi a palavra, recebi a oração, e eu fui liberto daquela vida a qual eu vivia. Eu não conseguia de maneira nenhuma sair daquela situação, que é o que eu quero falar aqui, sobre a obra de Deus, aos pastores, aos membros, a qualquer pessoa que é seguidor de Cristo. Jesus Cristo, ele tinha um jeito de fazer a obra, e nós não podemos fazer diferente. Se a gente fizer diferente, nós podemos deixar o inimigo agir na nossa cara, e nós não podemos de jeito nenhum. Nós somos os homens de Deus, o povo de Deus, Você que está assistindo, homem de Deus, mulher de Deus, você sabe como é. A obra de Deus é feita com poder, com determinação, para que o inimigo seja envergonhado, como eu vou mostrar aqui. Então, graças a Deus, Deus me libertou no ano 2006 e até hoje, e eu creio que até o último dia da minha vida, e eu tenho um foco: ver as pessoas sendo libertas, ver as pessoas sendo curadas, ver os demônios sendo expulsos. E eu quero ler aqui o primeiro texto aqui que eu vou ler dessa nossa participação aqui. Eu quero ler no livro de Lucas capítulo 4, no versículo 18, mas eu vou ler do versículo 17 um pouquinho antes, que diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim,
pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então você vê que aqui Jesus está voltando do deserto, revestido de poder, e ele falando qual era a obra que ele ia fazer a partir daquele momento, né? Que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e na vida de quem o Espírito do Senhor está sobre ele, ele não faz diferente de Jesus. Ele diz que Deus ungiu ele, para quê? Para evangelizar os pobres, mostrar para a pessoa quem realmente é Deus, o que é a verdade da parte de Deus, né? E depois, enviou-me a curar os quebrantados do coração, está falando de cura, e ele diz que os sinais seguirão os que crerem. Ele falou, em meu nome expulsarão demônios, né? Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. São uma das partes que eu estou falando, porque tem mais coisas. Falarão novas línguas, né? Então são coisas que não pode faltar a quem realmente conhece Jesus, o pastor que conhece Jesus. O pastor que ele não faz isso, ele está fazendo a obra limitada, porque o poder de Deus está disponível. Deus não mudou, Deus continua o mesmo, Jesus Cristo continua o mesmo. Como eu falei, quando o pastor não se consagra direito, se ele ficar só na teologia, na letra, vai faltar o Espírito, vai faltar o poder, e pode chegar um momento em que o pastor vai fazer a obra, e ele vai até dizer que essas coisas já não é mais para acontecer, a cura, a libertação, né, sobre orar para expulsar demônio. Ele vai dizer que isso aí não é mais para a gente fazer, não, o mais importante é ser salvo. Mas como? Porque se Jesus fazia desse jeito, como é que nós somos imitadores de Cristo e não fazemos o que ele faz, né? E como eu tenho ouvido, né, pastores até zombando dos outros, achando que são mais importantes, mais inteligentes dos outros que estão lá se consagrando para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Como Jesus disse para os discípulos, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão curar os enfermos. E essa obra, se a pessoa não se consagrar direito, se não tiver entendimento do que ele está fazendo, ele vai começar até mesmo a desfazer a obra de Deus. Ele vai começar a combater as outras igrejas, e é tudo que o diabo quer, né? Quando o pastor lança vídeos na internet, ou então pregações na igreja, olha, eu vou lhe mostrar aqui 10 mentiras da igreja evangélica. Como é que um pastor vai falar um negócio desse? Isso é uma vergonha, isso não pode de maneira nenhuma. Isso vai começar a causar uma confusão terrível, como está sendo causado no Brasil. E a obra que está sendo feita, muitos vão passar a ter uma confusão na cabeça deles. Daqui um pouco vai ter pessoas que não querem mais nem ouvir a pregação, vão se voltar para as velhas religiões, as velhas práticas. E Jesus disse que o pastor que fizer isso, ou qualquer pessoa que fizer isso, que escandalizar uma pessoa, fizer ela abandonar a fé dela em Jesus, era melhor que colocasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse nas profundezas das águas. Então, você que é pastor, você que é obreiro, você que é membro, se você não prestar atenção no que Jesus fazia, e você começar a ser usado pelo inimigo, ou então você achar que você agora está com a verdade e começar a combater outros pastores, você corre um sério risco de pagar um preço muito alto. Tome cuidado. Quando você diz que a cura divina já não é mais, que muito mais obedecer a Deus é muito mais do que dizer eu ordeno que saia, eu ordeno que seja curado. Toma cuidado com isso, porque os dons do Espírito Santo, como Jesus está falando aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim. Os dons do Espírito Santo não mostram diferente da cura, não mostra diferente da libertação, não mostra diferente de ser batizado no Espírito, falar em outras línguas, que tem um propósito para isso. Não é para a pessoa se mostrar. A Bíblia diz que falar em línguas é a pessoa se edificar interiormente, não é para ela mostrar que ela é melhor, não tem nada a ver com isso. Então, quando eu digo que esse negócio de falar em línguas, isso aí foi do tempo dos apóstolos, já passou isso aí, talvez é porque eu não estou me consagrando direito, pedindo entendimento a Deus.
e falando, né, que o falar em línguas é demônio. Cuidado, porque de repente você está entrando na obra que o inimigo está tentando fazer. O diabo, ele sempre tentou desmerecer a obra de Deus. Ele agiu lá no paraíso com Adão e Eva. Então agora, esses dias, o inimigo está mostrando as garras dele, usando até homens que deveriam se consagrar a Deus para desfazer as obras do diabo, como Jesus disse, como está escrito em 1 João capítulo 3, versículo de número 8. Vou só ler para vocês aqui, né, o que está escrito aqui, e diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então eu estou mostrando os detalhes aqui, para você ver como que a obra de Deus não para. A libertação, expulsar demônios, curar enfermos, isso não para, porque se não tiver homens de Deus fazendo isso, pessoas lutando contra os demônios, eles vão fazer tudo para a gente não se consagrar mais, para não despertar mais a unção do Espírito Santo, porque eles sabem que pela unção do Espírito Santo, pelos dons do Espírito, pelos frutos do Espírito, pelas manifestações do Espírito, é que a obra de Deus vai ser completa. Então, quando um pastor abre a boca e começa até a criticar os outros que estão orando por cura, libertação, esse pastor não está bem do juízo. Ele não, quando fica só na teologia, só na letra, isso não está normal. Cadê o Espírito? Cadê a unção? Cadê as curas? Cadê as manifestações do Espírito? Porque o Senhor Jesus, Ele fez uma obra. Vou citar dois exemplos, né? E de acordo, eu vou citar esse exemplo, eu vou ler aqui no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, que está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Imagina só, olha só o que a Bíblia está dizendo, que Deus ungiu a Jesus e ele andou fazendo bem. Como? Curando todos os oprimidos do diabo. Como é que eu, como pastor, eu vejo uma pessoa dentro da minha igreja, ela está sendo oprimida, está lá com depressão, está lá com uma enfermidade, e eu digo assim: não, irmão, não tem que orar para curar, porque isso é vontade de Deus. Não, eu não tenho que orar para a pessoa ser batizada no Espírito Santo, falar em língua, isso é demônios. Isso é loucura. A pessoa que tem experiência com Deus, que conhece Deus, ele sabe que isso é inadmissível para aqueles que seguem a Jesus. O inimigo pode estar enganando a gente facilmente, na nossa cara. Dentro diz que Jesus andava curando todos os oprimidos pelo diabo. Um exemplo, livro de Lucas, capítulo de número 13, Lucas capítulo 13, está escrito assim, um caso muito conhecido, versículo 10, a cura de uma mulher paralítica. Aqui a Bíblia diz que esta mulher, no versículo de número 10 em diante, e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Olha só, a Bíblia diz: os sinais seguirão os que crerem, aos que se consagrarem para fazer isso, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui foi isso que Jesus fez, aqui está o sinal, Deus operando um milagre. Agora, versículo de número 13, né, que eu li, diz: impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Olha, a pessoa na doença, ela não vai glorificar a Deus doente não, porque Jesus, ele levou as nossas enfermidades.
Então, se Jesus levou, como é que eu como pastor, vou dizer que não é para orar para a pessoa ser curada? Eu não estou observando direito o que Jesus fez. Eu não estou de maneira nenhuma concordando com a obra de Deus. E depois disso aqui, olha só o que aconteceu. Versículo 14. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes pois vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Olha só como esse ministro agiu. Ou seja, vamos colocar o dirigente da congregação, o pastor da igreja. Ele ficou indignado porque Jesus curou essa mulher. Agora me diga, você que tem noção das coisas, como é que pode uma pessoa estar doente e nós sabemos que Deus pode curar, e nós não oramos para a pessoa ser curada, nós ainda ficamos injuriados, revoltados porque alguém vai lá e cura aquela pessoa usando o poder de Deus? Como Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Senhor me ungiu. Então ele ungiu para quê? Para fazer essa obra, curar os enfermos, expulsar os demônios. O diabo estava oprimindo essa mulher por 18 anos. Jesus curou ela e o ministro ficou revoltado, não queria que a mulher fosse curada, fosse livre do problema. Olha só como tem pastores que agem dessa forma, quando ele diz que a cura já não é mais para nós, que o batismo no Espírito Santo, esse negócio de falar em línguas. Gente, nós precisamos acordar. O diabo está trabalhando diante dos nossos olhos, e se a gente não se consagrar, nós não vamos conseguir discernir isso. Então, depois disso, o Senhor Jesus, ele fala aqui no versículo 15: respondeu-lhe porém o Senhor e disse: hipócrita. Chamou o cara de fingido, chamou o cara, olha só, ele estava fingindo que estava fazendo a obra de Deus. A mulher dentro da igreja dele, doente, o diabo oprimindo ela, o diabo prendeu ela 18 anos, aqui eu não sei, mas a gente pode colocar de repente aquela pessoa que está presa no vício, né? E aí o pastor, ao invés de usar o poder de Deus e expulsar o mal ali, às vezes ele fala assim: não, vamos colocar numa casa de recuperação que ele vai ser liberto, e a pessoa não é liberta. Por que eu estou falando isso? Por causa do próximo caso que eu vou mostrar aqui, né, do endemoniado gadareno, que a família dele tentou prender ele de todas as formas, mas tinha uma legião nele, uma legião, e não conseguiram libertar esse homem. Só quando Jesus chegou até ele, foi liberto. Eu acredito que todos vocês conhecem o caso do endemoniado gadareno, e Jesus chegou lá, e ele mandou os demônios saírem daquele homem, com autoridade. Agora, quando a pessoa não se consagra direito, o pastor não se consagra, ele fica só na teologia, só na letra, né? Nos estudos da teologia é importante, mas a unção do Espírito, o Espírito é muito mais ainda. Nós não podemos ficar só na letra, nós temos que ter a unção do Espírito. E o que acontece? O Senhor Jesus, e semelhante a essa mulher, semelhante ao endemoniado gadareno, como eu li no livro de Atos, né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, Atos 10, 38, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se você aceita esse tipo de pregação, de que a cura já não é mais para o nosso tempo, que o batismo no Espírito Santo, que falar em língua é demônio, tem demônio sim que ele tenta disfarçar, tenta agir, mas a pessoa que tem discernimento, ele vai saber disso, o que é o Espírito Santo e o que é demônios, e ele vai tomar uma atitude, ele não vai aceitar de jeito nenhum. Então, se você aceita esse tipo de pastor cuidando da sua vida, né, e ele não ora para você ser curado, e fica até indignado se você der o testemunho de cura, meu irmão, fale com ele, diga: pastor, você não está conforme a obra de Deus, você não está conforme Jesus fazia, porque os discípulos, depois que foram revestidos de poder, eles saíram curando os enfermos, libertando os cativos, expulsando os demônios.
Agora, é fácil fazer essa obra? Não, sabe por quê? Porque os demônios, eles vão lutar contra a pessoa, eles vão tentar de todas as formas fazer com que a pessoa desista, porque eles não querem sair da vida da pessoa que ele está ali oprimindo. Mas nós temos que fazer a obra de Deus, e para fazer a obra de Deus, é preciso desfazer as obras do diabo. E um pouco mais, né, o Senhor Jesus diz: respondeu-lhe porém o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? Olha só Jesus dizendo para ele: rapaz, você se importa com coisas menores, até com seus animais, e você vê a pessoa oprimida, você não tem tanto importância com ela, libertar ela da mão do inimigo. E diz: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Olha só, o inimigo ficou envergonhado. Se a pessoa não prestar atenção e ele ficar nessa zona, não, porque cadê os pastores que curam? Cadê os que impõem as mãos sobre os enfermos? Às vezes o pastor está fazendo isso, ele não está sabendo que ele está simplesmente pagando mico, vai ser envergonhado. Porque como essa mulher dentro da congregação desse ministro, Jesus chegou lá, curou ela, e ele ainda ficou indignado porque ele curou a mulher. Era para se alegrar, era para ele dizer: a partir de hoje eu vou buscar esse poder para a minha vida, eu vou buscar esse entendimento, eu vou passar a fazer as obras como Jesus, como o endemoniado gadareno, né? Que se Jesus não tivesse discernimento, ele não tinha libertado ele, porque quando Jesus mandou os demônios saírem dele, o endemoniado correu e se prostrou aos pés de Jesus, estava lá de joelhos, adorando. E a pessoa que não tem discernimento vai dizer: não, ali está liberto, está bem, aquele ali, ó, 100%, eu vi ele de joelhos lá aos pés de Jesus, mas ele estava com uma legião, precisava expulsar os demônios dele para ele poder ter paz, até o juízo dele não estava bem. Então quando Jesus expulsou os demônios, voltou o perfeito juízo do homem, ele voltou a ter paz. Só a pessoa que está sendo aflita pelo inimigo, ele sabe disso. E o pastor que tem entendimento, ele se consagra, porque a obra de Deus não parou não. Deus não parou, e nós não podemos parar. Vamos continuar se consagrando, buscando o poder de Deus, a unção do Espírito, para envergonhar Satanás. Você que está escutando, não deixe de maneira nenhuma a sua vida cair de nível espiritual, ficar naquele nível que você já não acredita mais em cura, já não acredita mais no batismo no Espírito Santo, já não acredita mais na mudança das pessoas. Em nome de Jesus, assim como Deus um dia mudou a minha vida, eu não posso acreditar num pastor que ele diz que a cura já não é mais para o nosso tempo, porque eu tive a experiência própria. Eu não posso acreditar num pastor que ele fala que o batismo do Espírito Santo já não é mais para o nosso tempo. Eu não posso acreditar nisso, porque eu tive a experiência própria, eu tenho, e você que está assistindo esse vídeo também, você que teve a experiência, você sabe do que eu estou falando. Não tem como a gente concordar com isso, porque isso está sendo algo que está tentando desfazer o que já foi feito, está tentando colocar na nossa cabeça como foi colocado na cabeça de Adão e Eva, quando eu disse: não coma desse fruto, porque vocês vão morrer. O diabo disse: você pode comer que vocês não vão morrer coisa nenhuma. E aí eles obedeceram a voz do diabo. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida e continue se consagrando, porque Deus vai usar você grandissimamente. Vamos mostrar quem realmente está com a verdade, quem realmente está fazendo a obra de Deus nessa terra, ajudando os necessitados com o poder de Deus e com as outras formas também que é necessária, em nome de Jesus. A todos vocês, que Deus guarde essa palavra no seu coração e que você se desperte o poder de Deus sobre você, para que você seja usado grandissimamente, em nome de Jesus. Um forte abraço.